Super Rede Boa Vontade de Comunicação apresenta Pela Vida, vale a pena lutar. Esclarecimento e conforto espiritual, valorizando o ser humano e seu espírito eterno. Muitas pessoas que vivenciam um sofrimento emocional intenso têm dificuldade em expressar diretamente o que sentem. Em vez disso, seus pedidos de ajuda costumam aparecer por meio de mudanças sutis no comportamento, no humor ou até mesmo na forma de se relacionar com os outros. Reconhecer esses sinais de alerta para a ideação suicida é um passo essencial para a prevenção do suicídio e também para o cuidado com a saúde mental. Hoje, no Viver é Melhor, nós vamos compreender melhor sobre esses sinais e refletir sobre como podemos oferecer ajuda de maneira empática, atenta e acolhedora. Com a gente, o psicólogo Antônio Chaves Filho, especialista em psicopatologia e dependência química do Hospital Santa Mônica. Seja bem-vindo, o senhor Antônio, aqui ao programa Viver é Melhor. Boa tarde. Boa tarde, Carolina. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês, compartilhando informações e dividindo experiências aí, que é muito importante. Com certeza. E falando de um assunto tão importante, tão sério, né? Gostaria que o senhor começasse falando pra gente sobre quais são os principais sinais de alerta que indicam risco de ideação suicida e que nunca devem ser ignorados. Bacana. Vamos lá, Carolina. Eu acho que é importante a gente trazer à tona, e isso pela experiência clínica que eu tenho no Hospital Santa Mônica, onde eu trabalho, em outras instituições por onde eu passei, que 70% das pessoas que têm essa ideação, elas pedem ajuda de alguma maneira. É que os sinais são negligenciados. Às vezes a gente não fica atento, mas é muito importante. E existem alguns sinais que a gente tem que ligar a luzinha vermelha do alerta, né? E o que seriam esses sinais? Quando a pessoa fala diretamente sobre o desejo de morrer ou de se matar, né? A gente não pode tratar isso de maneira leviana. Quando a pessoa começa de maneira recorrente a expressar desesperança, vazio, falta de sentido para viver ou uma falta de sentido na própria vida, quando ela não enxerga um porquê viver, né? Um para que viver, na verdade. Quando ela tem ameaças ou despedidas incomuns, né? Porque geralmente a pessoa que é acometida por esse pensamento que se torna maníaco, ela pode ameaçar, né? Ou ainda, no outro lado da moeda, fazer despedidas incomuns, né? Como se ela estivesse indo embora. Quando a pessoa busca ou começa a estudar, e hoje em dia isso está uma febre por conta das redes sociais, né? Até precisava de um filtro, ter mais responsabilidades com as redes. Quando ela começa a buscar meios de alcançar o autoextermínio, né? Ou quando ela começa a organizar demais assuntos pessoais, como se ela fosse viajar, como se ela fosse embora, como se ela não quisesse deixar trabalho para ninguém. E um sinal importantíssimo é o histórico prévio de tentativas, né? Que geralmente isso é registrado não só pela família, mas no próprio sistema de saúde. Lá no Hospital Santa Mônica nós temos para cada paciente, né, as evoluções, onde ficam registradas as falas, as ameaças, as tentativas, os históricos, e isso são sinais que fazem com que nós devamos prestar muita atenção. Com certeza. E existe também a questão da mudança do comportamento, que merece a nossa atenção, e inclusive pode sinalizar que alguém está em sofrimento emocional intenso, não é verdade? Com toda certeza, Carolina. Digo mais, 70% da comunicação humana é feita através do comportamento. Apenas 30% é verbalizado. Então, quando a gente começa a perceber alteração brusca de humor ou personalidade, fique atento.
né? Quando aquele humor oscila demais ou a personalidade muda, quando a pessoa entra num processo de retraimento social repentino, do nada ela começa a se isolar, ficar em casa ou evitar grupos sociais, a perda de interesse por atividades que antes eram significativas, como um hobby, esporte, frequentar lugares com a família, é um sinal comportamental importantíssimo. Quando tem alteração de sono e apetite, a gente não presta atenção nisso, mas o sono e apetite são sinalizadores importantíssimos que devemos ficar atentos e tem a ver com esses pensamentos, tem a ver com pensamentos depressivos, tem a ver com outras patologias também. E o mais importante, e é o mais visível, a negligência com autocuidado. A pessoa, por não ter sentido na própria vida, por não ter prazer em viver, ela vai ficando desleixada consigo mesma. Sim, é verdade. E tem a questão também do isolamento social, né? Ele é sempre um sinal de risco. Em que contexto ele se torna mais preocupante? Porque a gente vê, por exemplo, hoje muitos jovens que gostam, às vezes, de ficar dentro de casa ali isolado. Em que situação isso se torna preocupante? Tá, essa é uma pergunta muito delicada, porque não é necessariamente um sinal de risco. Não necessariamente. Às vezes o ser humano precisa dos seus momentos de solitude, de reflexão, né? Às vezes a pessoa está cansada, a gente percebe que as demandas do dia a dia, hoje você vê crianças ansiosas, né? Então talvez ela se isole, mas talvez isso não seja um sinal de risco de autoextermínio. Ela se torna preocupante quando ela é súbita e intensa, né? Quando esse isolamento é súbito, do nada, e em uma alta intensidade, quando ele é associado à tristeza profunda, quando tem desesperança, culpa, e quando é acompanhado de rompimento de vínculos importantes, né? A pessoa é como se ela fosse morrendo em vida, Carolina. Ela Sim. vai se desligando das coisas importantes em vida. E aí só falta realmente a fatalidade. É verdade. Nós estamos conversando aqui no programa Viver é Melhor com o psicólogo Antônio Chaves Filho, especialista em psicopatologia e dependência química do Hospital Santa Mônica. Eu gostaria que o senhor falasse também para a gente sobre a questão do uso do álcool e outras drogas. Esse uso pode intensificar o risco de pensamentos suicidas? Com certeza, Carolina. Aliás, assim, a gente percebe que hoje as drogas estão sendo até negligenciadas em virtude das redes sociais e das bets, que são outra modalidade de droga, no meu entendimento. Mas elas influenciam e de maneira importante, porque elas reduzem o controle inibitório. Controle inibitório é uma ação neuroquímica no lóbulo frontal que dá o freio no ser humano. Então, quando a pessoa utiliza dessas substâncias psicoativas, é como se ela perdesse o freio moral. As substâncias, elas intensificam a impulsividade. A pessoa perde a capacidade crítica de pensar nas consequências de seus atos. Aumenta sintomas depressivos e de desesperança, né? Porque a droga, no começo, é festa, no começo é uma escolha. Depois ela se torna uma doença. E quando ela se torna uma doença, ela vai trazendo essa desesperança e esses traços depressivos. Além de elevar os comportamentos autolesivos, né? O que a gente chama tecnicamente de cutting. A pessoa começa a se machucar, se cortar, se queimar com cigarro, né? Ela vai perdendo, né, essa crítica e esse cuidado próprio. Com certeza. Agora, eu queria saber também a questão da faixa etária. Esses sinais de alerta, eles costumam se manifestar da mesma forma em todas as faixas etárias ou eles são diferentes entre crianças, adolescentes, adultos e idosos? Que pergunta bacana, Carolina. É muito interessante porque
o mundo simbólico e subjetivo, ele vai sendo criado conforme a gente vai se desenvolvendo como ser humano através do tempo. Então, sim, os sinais variam e de forma importante. Em crianças, o que a gente costuma ver? Regressões, queixas físicas e irritabilidade. O que é regressão? É como se a criança passasse a uma fase anterior da idade que ela se encontra. Ela ficasse mais infantilizada. Traz dores físicas e fica irritadiça. No adolescente é diferente. O adolescente apresenta impulsividade, isolamento e mudanças comportamentais bruscas. Perceba, né? Ele começa a evitar o próprio grupo. E aquele adolescente que agia de uma determinada maneira, do nada muda. O comportamento fica muito evidenciado. Os adultos já apresentam desesperança, sobrecarga e abuso de substâncias. A gente começa a perceber que lá no hospital, quando eu atendo pacientes com tendência ao autoextermínio na fase adulta, ele não vê muito mais sentido e esperança na vida. É como se a vida deixasse de oferecer surpresas ou coisa do gênero. Às vezes a pessoa pensa que ela está num estado de burnout, porque é uma doença que está muito em voga hoje em dia, né? A gente pode até pensar que ela está estressada, mas às vezes é uma sobrecarga psíquica que pode induzir aos pensamentos de autoextermínio. E o abuso de substâncias, né? Porque é uma maneira de aliviar justamente esses sentimentos. O idoso já é diferente. O idoso ele já apresenta a apatia, falas sobre inutilidade e lutos prolongados. Ele começa a se sentir inútil, sabe? Apático. Ele vai se entregando paulatinamente. Entendi. Agora, qual é o nosso papel quanto àqueles que estão próximos, né? Como nós podemos acolher? A escutativa ajuda? Em que momento a gente precisa levar para um acompanhamento médico? Como que isso acontece? Carolina, a gente tem que levar em conta, e isso é algo importantíssimo, eu acho que deveriam ter mais campanhas sobre isso, de que a família é a base de tudo. Infelizmente, numa maioria dos casos, eu estou generalizando, é claro, as famílias estão se diluindo. A casa virou um ponto de encontro para descanso, as pessoas não se falam, as pessoas não se olham, né? Então, a família ela tem um papel fundamental, porque o ser humano é gregário, ele vive em coletividade. E ele deve observar mudanças persistentes de comportamento, levando a sério falas de sofrimento emocional, perguntando diretamente e sem medo sobre pensamento suicida, confiando na própria intuição, né? A família intui quando algo está errado, mas às vezes ela sublima essa intuição. Então, isso é muito importante. Agora, quanto a buscar ajuda imediata, né? Quando a ideação suicida está ativa, você vê que é recorrente. A gente mensura em intensidade, né? E frequência. Quando você percebe que é muito frequente e muito intenso, precisa de ajuda. Quando a pessoa já tem um plano definido daquilo que vai fazer para acabar com a própria vida. Quando teve uma tentativa recente, também é importante. Ou quando está intoxicado por álcool ou drogas, ou os dois associados. Né? O quanto antes, né? Lá no Hospital Santa Mônica, por exemplo, nós temos um serviço de atendimento 24 horas para casos que nem esse, para orientar, para acolher, para internar, para poder ajudar essas pessoas. Então, a gente não pode perder tempo, porque é imprevisível a hora que essa pessoa toma essa atitude.
Com certeza. Bom, nós queremos agradecer. Podíamos continuar conversando, mas por conta do tempo a gente agradece. Outra oportunidade voltaremos a conversar com o senhor sobre esse assunto. Nós estamos aqui conversando, ele trazendo esclarecimento para todos nós, o psicólogo Antônio Chaves Filho, especialista em psicopatologia e dependência química do Hospital Santa Mônica. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa Viver é Melhor. Tenha uma boa tarde. Obrigado, Carolina. Um grande abraço a todos os ouvintes e o que precisarem, conte comigo e Hospital Santa Mônica. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez.